A apresentação está dividida em 3 tópicos, né? Quero ser bem dinâmico, viu, pessoal? Quero, assim, falar de forma bem objetiva mesmo, para não cansá-lo, né? E o meu interesse hoje mesmo é principalmente o terceiro tópico, né? Nós vamos introduzir a comunicação a partir da questão da presença, né, no visível. Como segundo tópico, semiótica plástica e o interesse pelo plano de expressão, né? E como terceiro tópico, princípios de análises visuais, né? Eu vou precisar principalmente de vocês aí, nessa terceira parte, tá, do trabalho. Eu trouxe as imagens, né, o meu corpus de trabalho, né? E eu quero contar com a colaboração de vocês para que aquilo que eu estou percebendo nas análises visuais está sendo desenvolvido de forma coerente, ligado à minha proposta. Então, ao final aí nós teremos esses princípios de análises visuais, tá bom? E quero iniciar com a frase do Greimmar, né, lá da Semiótica das Paixões, com Fontanille, em que ele diz que todo conhecimento do mundo começa pela projeção do descontínuo sobre o contínuo, né? E nessa questão do descontínuo sobre o contínuo, né, nos lembra muito a relação entre historiografia, certo, semiótica e a proposta do trabalho, né, em si, certo? Bom, meu objetivo hoje, então, é apresentar a todos vocês, alunos de pós-graduação que estão sob a orientação do professor Sebastião Elias Milani, né, os princípios de resultado de trabalho acerca da dissertação sobre a proposta de identidade, sobre a proposta descrição da identidade visual do escultor goiano José Joaquim da Veiga Vale. Objetivamente, eu quero falar um pouco mais sobre o desenvolvimento do trabalho. Eu já havia falado outras vezes sobre a apresentação do trabalho, sobre o objeto de estudo em si, né? O trabalho consiste basicamente em analisar algumas esculturas do Veiga Vale a partir da semiótica visual. Então, em outros momentos, né, lembrando que isso aqui é apenas uma reunião do nosso grupo, né, não é uma apresentação do trabalho em si, não tem por objetivo introduzir, desenvolver e concluir o trabalho nessa apresentação, né? Como uma reunião de grupo de pós-graduação, a gente está discutindo, né, os nossos trabalhos, e nesta reunião de hoje eu vou comentar sobre principalmente o capítulo 4 do meu trabalho, né? Eu vou falar basicamente sobre a questão da presença no visível, né? E o eixo da apresentação, o eixo da comunicação vai ser a semiótica plástica, e como a semiótica plástica está sendo utilizada, né, como área do conhecimento, como uma metodologia para se fazer essa análise discursiva, visual das imagens, né, do Veiga Vale, certo? Bom, eu preparei um texto, certo? E eu quero ler esse texto com vocês, tá? Para discutir a questão da presença no visível. Depois que eu ler esse texto com vocês, eu quero partir para a segunda parte da comunicação, da apresentação, que é a questão das análises visuais, tá bom? O trabalho em si partiu de uma questão, né? Como que se poderia utilizar a semiótica plástica na Federal, na Universidade Federal de Goiás, como uma forma de movimentar o campo de estudos semióticos, né, na universidade, e ao mesmo tempo ter algum trabalho sendo desenvolvido na semiótica visual, né, na semiótica plástica. Então, por estar, assim, por eu estar ligado também, e o professor também estar ligado a questões assim da nossa cultura goiana, eu escolhi
o artista goiano José Joaquim da Veiga Vale, né, o Veiga Vale, para fazer a análise de algumas imagens dele, né, pelo ponto de vista semiótico, e a grande questão que surgiu pelo interesse do trabalho em si foi pensar que se percebia, né, quem visitou o Museu da Boa Morte, lá na cidade de Goiás, percebe, né, que a qualidade das imagens é significativa, né? As esculturas têm um trabalho muito singular, muito técnico, né? Existe um projeto artístico nas imagens do Veiga Vale. Então, para quem tem aquela primeira experiência de contemplação e percepção da imagem, né? A imagem no sentido material mesmo, da escultura em si, né? A experiência material com a imagem, pela primeira experiência visual, quem percebe, quem reconhece as imagens, percebe que há um diferencial por trás delas, né? Percebe que existe uma morfologia, né? Que ela é simétrica, ela tem uma construção verdadeiramente artística, né? No final das contas. Então, decidi que a valorização do Veiga Vale, né, deveria ser, primeiramente, um dos pontos centrais nessa gama de interesses primários, né? Então, comecei a ir atrás de alguma literatura, né, que falava sobre o Veiga Vale. Eu não sabia o que se tinha produzido sobre ele, deduzi ali que seria no ramo da arte, né, história da arte, alguma coisa nesse sentido, que foi o primeiro momento. E nessa caminhada pela história da arte, depois ali pela cultura visual, pela cultura material, pela a linguística mesmo, já entrando dentro da linguística, pela ideia de discurso, né? Chegou-se então a uma percepção de que as imagens do Veiga Vale também deveria ter uma contribuição que comentasse um pouco sobre a sua semiótica visual, né? Então eu colhi atrás, eu colhi, né, algumas literaturas, né, fui atrás de algumas literaturas, encontrei historiadores falando sobre o Veiga Vale, escultores contemporâneos falando sobre o Veiga Vale, né, críticos de arte, encontrei ali, inclusive, alguns trabalhos também ligados a alguns museus, né, na parte de museologia. Agora, na parte de linguística, estava faltando ali, né, e eu acho que aí vem a nossa contribuição, a minha observação, de que poderia ser interessante, né, já que o trabalho do Veiga Vale é excepcional, é um trabalho interessante, é artístico, é belo mesmo, né, analisá-lo pela semiótica. Então, o primeiro questionamento foi